Na novela da Vida Real especial de hoje, vocês vão conhecer a história de Antônia e Danilo. Antes de se conhecerem, ambos tiveram uma vida de muito sofrimento. De um lado, Antônia e os filhos eram oprimidos pelo vício do ex-marido. Várias vezes eles tiveram que suportar agressões e humilhações. Por outro lado, encontramos Danilo. Ele não tinha perspectiva de vida. Era alcoólatra e vivia somente para o vício. Mas a situação muda quando Deus entra nessas duas histórias. Eles conhecem algo surpreendente. Acompanhe agora essa linda história na novela da Vida Real especial de hoje. Eu tinha 14 anos quando eu perdi minha mãe. Aí fiquei sozinha em São Paulo. Meu pai não estava nem aí para mim. Depois de 2 anos que minha mãe tinha falecido, eu conheci meu primeiro marido, né? Depois de um tempo que a gente estava namorando, aí a gente queria se casar. Só que meu pai não quis assinar, porque eu era de menor. A gente foi morar junto. A gente viveu muitos anos junto, entendeu? No começo, eu não sabia quem ele era. Eu era muito menina, sabe? Eu não sabia muita coisa da vida. Eu era muito inocente, né? E eu não sabia que ele bebia e usava droga, né? Eu vinha saber que ele usava droga depois de muitos anos. Foi 25 anos de um verdadeiro inferno na minha vida e na vida dos meus filhos. Ela contou para mim, né, o sofrimento que ela teve. Ele era usuário de droga. O filho estava saindo para ir para a escola, né, com os cadernos debaixo do braço, tudo. Ele falava: onde você pensa que você vai chegar com isso aí? Aí pegava o cigarro de maconha e falava: para ser homem você tem que pegar isso aqui, ó. A gente sofreu muito até então, não conhecia Deus. Chegamos num ponto que a gente chegou no fundo do poço. E ele bebia, ele usava droga, chegava em casa, você não sabia o que ia acontecer. Tinha sossego para comer, para dormir, para trabalhar, para nada, sabe? Era uma vida de tormento, é um verdadeiro inferno. Ela contava para mim que chegava a vez dele chegar, né, do ex-marido dela, chegar em casa com 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, jogar em cima da mesa e falar para todos eles, né? Come aí, ó, seus mortos de fome. Ela cansou de ver as crianças chegar a ponto de estarem desmaiando de fome e ela sem poder fazer nada. Antônia se sente desolada com a violência do ex-marido. Eu estava doente, eu fiquei em casa e ele chegou para almoçar. Minha filha estava acabando de fazer o almoço, falou: pai, eu estou fritando bife, já eu ponho comida para o senhor. Foi o suficiente para ele começar a quebrar tudo dentro de casa, jogar panela de comida para o chão. Foi um desespero, uma loucura. E ele catou ela pelo pescoço, começou a esganar ela e eu não sabia o que fazer, porque eu não tinha força. Aí eu precisei de dar uma pancada na cabeça dele para ele parar, sair de cima dela. E os vizinhos chamaram a polícia chegou e foi um desespero muito grande. Eu era uma mãe que queria proteger os filhos, eu queria não ver meus filhos sofrendo. Muitas vezes eu tive vontade de tirar minha vida. Eu falava: Senhor, eu vou tomar um monte de remédio, mas eu parava para pensar: e meus filhos, o que vai ser deles, meu Deus? Eu não conhecia Deus, mas eu falava: meu Deus, eu preciso de força para cuidar dos meus filhos. Isso daí vai tirando aquela vontade da pessoa de estar vivendo, né? Porque é tanto sofrimento, e a única solução quem dá para o nosso sofrimento é Jesus, né? Naquela época, como ela não tinha, né? Então o sofrimento cada vez mais é maior. O diabo aproveita para lançar a morte, para se livrar daquele sofrimento que a pessoa está passando. Além das agressões, Antônia tem que lidar com as traições no casamento. Ele trabalhava numa firma que ele trabalhava assim de pintura para fazer manutenção da casa dos patrões dele. Ele trabalhava fora, então ele viajava para Santos, para Guarujá. E esse tempo que ele ficava, ele me traía. Um dia eu lavando a roupa dele, que ele tinha chegado de viagem, e achei fotografia de mulher, achei roupa íntima de mulher. Aí eu peguei, coloquei no meu coração que eu ia me separar dele. Arrumei um advogado e me separei do meu primeiro marido. Quando eu resolvi separar dele, eu já tinha aceitado Jesus. Através de uma amizade, Antônia conhece a Jesus. Essa vizinha minha levou minha filha, através da minha filha a gente começou a ir, aceitou Jesus, mas a gente era novo convertido, eu não tinha o conhecimento da palavra a fundo. Comecei a ir para a igreja, aí eu comecei a ter uma perspectiva de vida melhor, comecei a conhecer a palavra de Deus e saber que Deus me amava, que Deus tinha um
plano para mim, para minha família. Esse é o plano de salvação de Jesus. Eu me agarrei tanto com Jesus, sabe? Porque Ele era tudo para mim. Ele era tudo naquele tempo, Ele era tudo para mim. Era minha válvula de escape. Com o tempo, Antônia conhece a Igreja da Graça. Eu conhecia o básico da palavra de Deus, que é o plano de salvação de Jesus. Eu não sabia que eu podia determinar sobre essa palavra. E eu tinha fome, eu tinha uma fome desesperadora, eu queria mais de Deus. Aí eu falava, mas eu quero tanto o Senhor, eu preciso tanto do Senhor, mas por que a palavra não está me alimentando? Aí eu comecei a conversar com Deus. Falei, se o Senhor não me quer mais lá, aonde o Senhor me quer? O Senhor me mostra. Um dia eu estava voltando do serviço, estava dentro do ônibus, aí eu olhando assim, aí eu vi escrito assim, Igreja Internacional da Graça de Deus. Nossa, mas aquilo me deu uma alegria no meu coração, uma alegria no meu coração. Eu falei, Senhor, é aqui que o Senhor me quer. Aí quando chegou no final de semana, eu falei para minha filha, vamos lá que eu quero perguntar os horários de reunião e tudo. Aí começamos ali. Eu comecei a aprender da palavra de Deus. Nossa, eu aprendi tanto da palavra de Deus na Igreja da Graça. Nos caminhos do Senhor, Antônia reencontra o ex-marido. Depois de uns 2 anos que eu tinha me separado dele, meu filho me ligou e falou, mãe, a senhora sabia que o pai está internado, que ele está muito doente? Eu falei, mas o que ele tem? Ah, eu não sei, eu sei que ele tem um tumor nos rins. Chegou o dia da cirurgia dele, quando abriram ele para tirar o tumor, o rim dele estava todo comprometido, porque ele estava com câncer, o câncer tinha pegado o rim dele e tiraram o rim dele, entendeu? Aí ele, tudo bem. Aí ele foi, como eu sei, ali estava morando com a mãe dele, a irmã dele. Aí depois de uns 2 meses que ele tinha feito a cirurgia, a mãe dele e a irmã dele não queria mais saber dele. Falou que era para ele procurar um lugar para ir embora, que elas não queriam mais ele lá. Aí ele chegou, eu estava trabalhando, e quando cheguei do serviço, minha filha falou, mãe, o pai falou que não tem onde ficar. Se a senhora deixa ele ficar aqui por um dia até ele arrumar um lugar para ele ficar. Eu falei, tudo bem, desde que ele respeita a gente, tudo bem. Ele era o pai dos meus filhos, eu não podia deixar ele morrer à míngua na rua, ele estava com câncer, ele estava fazendo quimioterapia, tudo. Aí ele veio para casa, ele ficou como uma criança, ele usava fralda, ele não falava às vezes coisa com coisa, ele não ficou mais bem depois que fez a cirurgia na cabeça. Aí a gente cuidava dele, a gente dava banho nele, a gente trocava ele, chamava o cabeleireiro para vir cortar o cabelo dele. Um dia, quando ele estava no hospital internado, ele falou que ele teve um encontro com Deus. Ele estava no quarto, aí à noite ele disse que teve uma visão de Jesus falando para ele. Aí depois disse que ele saiu do hospital, aí ele buscou a Deus, começou a ir para a igreja, aí se batizou, se converteu. E nesse tempo, Deus curou ele. Ele voltou ao normal, ele engordou, começou a trabalhar. Curado do câncer, ele volta para o mundo e mais uma vez Antônia se torna um alicerce para ele. Depois de um tempo, ele começou a fazer todas as coisas erradas de novo. E depois de um tempo, ele começou a beber novamente e o câncer pegou, as metástases pegou no pulmão dele todinho, fechou todo o pulmão dele. Ele não comia, ele não bebia, a gente cuidava dele como uma criança, até que um dia ele já não abria mais o olho, ele já não falava mais, só gemia. Eu fui com ele para o hospital e eu olhei assim para a unha dele estava toda roxa. Aí Jesus falou assim para mim, ele não vai voltar mais. O médico mandou passar a medicação para ele, falou que não, só fala para a enfermeira não dar medicação para ele agora, porque se ele tomar medicação fraco do jeito que tá, porque ele não comia, não bebia, ele vai morrer. Quando ele acabou de tomar o soro, ela deu a medicação para ele, aí ele faleceu ali, naquela hora. Cuidei dele até o fim. Antes de se conhecerem, no mesmo período em que Antônia passava por momentos difíceis, Danilo também leva uma vida de fracassos. Antes de conhecer Jesus, eu também passei por muita luta, muita dificuldade. Eu estava no mundo do vício da bebida. Chegava a ponto de beber demais. Quanto mais bebia, mais queria. Entrava num serviço para trabalhar, não trabalhava. No dia seguinte saía com a marmita para ir trabalhar, ficava rodando na rua. Jogava a marmita fora para chegar em casa sem a marmita. E todo final de semana eu pegava aquele dinheiro. Só que já ficava sem dinheiro. Onde eu bebia, pegava fiado. Então eu já pagava aquelas contas e já começava a fazer outro. E você vê o seu irmão, que você cresceu, que você admirava, que você queria ver vencer naquele estado, era muito triste. Eu ia dormir em terreno baldio. Aquela reação quando você estava embriagado.
Tinha um lugar para ficar, mas preferia dormir no terreno baldio. Atrás disso, nunca aconteceu nada, por quê? Por causa da minha mãe. Uma madrugada, eu estava no meio do mato e eu escutei aquele falatório. Foi quando eu escutei 2 disparos de arma de fogo. A pessoa caiu do meu lado e não me pegou um tiro. Mas isso por quê? Por causa dessa oração da minha mãe. Eu cheguei a ver meu irmão todo sujo, deitado num banco da praça. E eu não sabia se eu levava meu filho para a escola, se eu parava. Sabe quando você trava? E eu fui para levar meu filho para a escola, o caminho todo chorando. Quando meu esposo chegou à noite, eu falei para ele, eu vou trazer o meu irmão para cá. Eu não posso deixar o meu irmão na rua. Porque sabe aquela pessoa que você admira? O meu irmão, ele é o meu irmão mais velho. É com ele que eu brincava. Tinha minhas outras irmãs, mas eu jogava bola com ele, sabe? E você vê o seu irmão que você cresceu, que você admirava, que você queria ver vencer naquele estado, era muito triste. Fui morar na casa da minha irmã. A minha mãe pediu, implorou pro meu cunhado para me deixar ficar lá. E ele falou para minha mãe, falou, ele pode ficar, mas só que fim de semana ele tem que ir para a igreja com nós. E naquela situação que eu me encontrava, porque eu não tinha mais lugar para ficar, eu peguei e falei, eu vou. A gente morava na época em um quarto, em cômodo de cozinha. Então, não tinha um lugar para o meu irmão. Mas o que eu não podia era deixar ele dormir ao relento, sabendo que fomos criados juntos, no mesmo lugar, com a mesma criação, com o mesmo amor. E eu levei ele para casa. No outro dia eu procurei e falei para ele vir. Só que ele tinha esse vício da bebida. E eu tinha 2 crianças pequenas. Então ele dormia na cozinha. Eu pegava meus cobertores, fazia uma caminha, porque eu não tinha, né, cama para ele, e ele dormia ali. Cansado de tanto sofrimento, Danilo decide mudar de vida. Eu cheguei para ele, o meu cunhado, e falei, eu quero me internar. E meu cunhado enrolando. Num domingo, o pastor está lá pregando, terminou a pregação, ele começou a fazer o apelo. Quem queria aceitar Jesus. Eu peguei a blusa com raiva, joguei no colo do meu cunhado e falei, eu vou. Levantei de uma vez e fui. Depois que acabou o culto, tudo, ele chegou para mim e falou, você quer, meu cunhado, você quer mesmo se internar? Falei, quero. Na segunda-feira de manhã, nós fomos na casa de recuperação. E a partir daí, Deus começou a fazer a obra. Aí começou a me libertar. Minha mãe viu todo esse processo dele. Ela chegou a ver o meu irmão, depois da internação dele, que eu acompanhei e que eu levei ele para ser internado. Ela viu o crescimento dele. Com um mês que eu estava na casa de recuperação, eu já deixei de ser interno. Eu já estava auxiliando o obreiro da casa de recuperação. Eu já comecei a trabalhar na obra. Depois de 1 ano que eu estava lá, eu fui colocado como diretor interno. Fui diretor interno na casa de recuperação durante 2 anos. Eu saí da casa de recuperação, fui morar na casa da minha irmã, né? Lá em São Mateus. Aí lá eu comecei a ir na Igreja da Graça, já fiz a amizade, né, com o pessoal, tudo. E já fui colocado também como um dos líderes da mocidade. Ele começou a trabalhar na igreja, ele começou a pregar. Depois eu saí de lá e de São Mateus e vim para a casa da minha irmã. Essa minha irmã caçula. Aí ela pegou e falou, tem uma igreja lá no 65, né, que é na cidade de Tiradentes, lá no 65, que é da graça também. Eu comecei a ir, só que depois uma época que eu fiquei muito tempo sem ir, quase 2 anos sem ir. Aí foi quando abriram a comunidade, né, ali na Carlos Gomes. Aí eu comecei a ir. Depois de um passado sofrido, finalmente eles se encontram e o Senhor escreve uma nova história para Antônia e Danilo. Fui colocado como obreiro ali na Carlos Gomes, né? Foi aonde aconteceu dela também ir para lá. Aí foi ali onde nós
se encontramos, né? Eu via ela tudo como membro. Um tempo que ele tinha falecido, tudo, eu ia para a igreja, tudo. As irmãs perguntavam, e aí, irmã, você não quer casar de novo? Você não pensa em casar novamente? Eu falei, ai, sei lá, eu tenho até receio, porque eu sofri tanto no meu primeiro casamento, né? Aí, um dia eu vi meu esposo, ele era obreiro. Eu vi ele na igreja, assim, eu me interessei por ele, assim, sabe? Aí, mas eu guardei aquilo para mim, eu e Deus, mas ninguém. Aí eu comecei a falar, eu vou orar. Aí comecei a orar, aí comecei a colocar ele diante de Deus, para ver se era de Deus mesmo. Aí fico orando por ele quase 2 anos, sem ninguém saber. Também só vim saber que ela estava orando depois, bem mais para frente. E um dia eu peguei e falei para minha irmã, essa irmã era noiva na época, né? Ela falou, e você? Você não pensa em casar de novo? Você é nova? Eu falei, eu gosto de uma pessoa. No dia seguinte, ele já estava sabendo, que ela chegou e falou para ele que eu gostava dele. Quando foi na consagração do terreno que o missionário comprou lá na Cruzeiro do Sul, isso foi no dia 7 de setembro de 2004. Aí nós fomos, aí eu fui conversando com ele, aí ele falou para mim, eu vou ser sincero com você, eu não sinto por você o que você sente por mim, mas eu vou estar orando a Deus, para Deus acrescentar no meu coração o que você sente por mim, para Deus acrescentar no meu coração também. Nós voltamos conversando tudo, né, no ônibus, e a irmã cutucando, a irmã sentada atrás, senta lá. Aí eu cheguei, sentei do lado dela, começamos a conversar. Eu virei para ela e falei assim, ó, o negócio é o seguinte, eu não sinto o que você sente por mim, mas uma coisa eu peço para Deus, acrescentar o que você sente por mim, para mim poder retribuir. Tinha que ser sincero. Chegou no domingo, nós sentamos e conversamos com o pastor. Ele falou, tudo bem, então vocês vão orar durante um mês. Oramos durante um mês. Quando chegou o mês de outubro, aí ele falou assim, aí nós fomos falar com ele e falou assim, vocês vão orar mais uma semana, porque se Deus falou com vocês, ele vai falar comigo também. Oramos uma semana, chegou no final daquela semana, ele falou, vai orar mais uma semana, orar mais uma semana. Aí depois ele falou, não, tá tudo bem, tudo certo, pode começar a namorar. Debaixo das bênçãos do Senhor, Antônia e Danilo se casam. Chegou no final daquele ano de 2004, nós ficamos noivos na vigília de final de ano. Quando foi em julho de 2005, a gente se casou. Deus preparou tudo. A nossa comunhão, né, entre nós e Deus é muito forte. Deus sempre em primeiro lugar. Hoje, Antônia e Danilo desfrutam de um relacionamento verdadeiro com Cristo. Sem barreiras, sem dúvidas e cada vez mais perto deste amor infinito que Ele derrama sobre nossas vidas. Assim como Ele mesmo nos ensinou em Sua palavra. Quando orarem, encontrem um abrigo e entrem nele. Fechem a porta atrás de vocês e orem para vosso Pai. Não como pagãos, recitando e recitando repetições sem significado diversas vezes. Pois vosso Pai sabe o que precisam mesmo antes de pedirem. É assim que devem orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Cada dia eu amo mais nosso Deus, o que Ele fez por mim, de onde Ele me tirou. E hoje eu sei como é que é ter um marido que serve a Deus, que te respeita, que trata bem, entendeu? Que vai para a igreja com você, que faz a obra juntos. Isso é maravilhoso. Eu sempre pedi para Deus
uma esposa e que falasse a minha língua. Foi Ele que me transformou. Ele que me trouxe uma pessoa que eu sempre pedi para Deus. Hoje eu sou obreira, ela é obreira, servimos todos juntos, com a graça de Deus. Ela é um presente que Deus enviou para a nossa família. Hoje eu quero viver e ganhar muitas almas para o reino de Deus. E através do patrocinador, a gente ajuda o missionário a ganhar milhares de vidas lá fora. E são milhares de vidas que ganha para o reino dele através do patrocínio, né? Eu sou patrocinadora do programa do Show da Fé, em nome de Jesus. E hoje eles são um para dar exemplo para muitos. Então Deus trabalhou na vida dele, lapidou ele, para ele ser hoje o esposo que ele é. Eu sou muito, muito grata a esse Deus tremendo e maravilhoso. Não tenho nem palavras para agradecer o que Deus fez na minha vida e na vida da minha família. Se Jesus chegasse para mim e falasse, Antônia, eu não vou fazer mais nada por você a partir de hoje. Eu ainda tinha todos os motivos da minha vida para louvar e glorificar Ele e nunca mais sair da presença dEle. Nós somos novas criaturas. Senhor Jesus Cristo foi a melhor coisa que eu conheci, porque foi Ele que me transformou. Ele que me trouxe uma pessoa que eu sempre pedi para Deus. É como eu sempre falava para os jovens lá na igreja, né? Eu falo, quando você for pedir algo, antes de eu conhecer ela, eu falei, antes de você pedir algo para Deus, saiba pedir. Nunca peça uma namorada, um namorado, uma noiva ou um noivo. Por quê? Deus vai dar. A palavra de Deus diz o quê? Tudo que pedires em meu nome, recebereis. Então Deus vai te dar. A noiva vai te dar um namorado, né? Mas só que tem o seguinte, vai passar 1 ano, vai passar 2 anos, vai passar 3 anos e você nada. Aí você vai chegar por Deus na parede. Senhor, mas quando eu falo de casamento, a mulher sai fora. E o homem não fala de casamento para mim. E agora, Senhor? Aí Deus vai falar, minha filha, o que você me pediu? Você pediu o quê? Você pediu um noivo. Tá aí teu noivo, filho. Fica noiva. Não é verdade? Ou pedi uma namorada. Fica aí com a tua namorada. Toda vez que eu falo de casamento, ela sai fora. Mas eu não, eu pedi ao contrário. Eu sempre pedi para Deus uma esposa e que falasse a minha língua. Né? E que falasse a minha língua. Tanto é que depois de 1 ano de casada, ela foi levantada obreira. Hoje eu sou obreira, ela é obreira. Meu neto que mora com a gente de 12 anos também é obreiro lá. E ver ele hoje, né, é um sonho. E é um sonho que só Deus pode realizar. Ele é o exemplo do que Deus faz na vida de uma pessoa, do transformar de Deus na vida de uma pessoa. Antes ele era apontado, olha lá o bêbado. Sabe, é lá ó, o vagabundo. E hoje não, hoje ele é apontado, olha lá o homem de Deus, o homem que serve a Deus, que é honra, sabe, que se dedica, sabe, e isso é um momento muito, muito bom, muito especial, sabe, de você ver aquela tribulação toda na vida dele passou. Ele é tudo para mim, ele é minha vida, Deus é maravilhoso. Como sempre, Deus nos surpreende. Ele une 2 histórias cheias de tristeza e as transforma em uma história cheia de felicidade e superação. É isso que Deus faz com aqueles a quem Ele ama. E Ele pode mudar a sua história também. Basta entregar a sua vida para Jesus e uma vida de tristeza se transformará em alegria. Acompanhe essas e outras histórias na nossa página no Facebook. Nós ficamos por aqui. Deus abençoe. Tchau!